Entenda que essa região aqui de Judéia, onde está passando aqui o mouse, ele se refere a quando Salomão morreu, as tribos de Israel, que eram 12, foram divididas. No que elas foram divididas, para trazer mais um contexto, no que elas foram divididas, ficou 10 tribos no Reino do Norte, conhecido como Israel, e ficou 2 tribos, que eram as tribos de Benjamim e Judá, no Reino do Sul, que ficou conhecido como o Reino de Judá. Voltando aqui para o mapa. O Reino de Judá ficava aqui nessa região aqui da Judéia. Judéia, Jerusalém. Aqui tinha o templo de Salomão. Aqui que era a adoração realmente de fato. Isso foi logo após a morte de Salomão. Quem assume as 12 tribos, antes de acontecer essa separação, é o filho de Salomão. O nome dele é Roboão. Salomão assume as 12 tribos, mas já da época de Salomão, isso foi no século X a.C., mais ou menos 932 a.C. Quando Salomão morre, o povo já estava indignado com altos impostos. O cargo tributário estava grande. Então havia uma insatisfação muito grande pelas tribos de Israel. Principalmente por essas 10 tribos que vai ficar sendo o Reino do Norte. Mesmo assim, vamos lá, Roboão assume, mas Roboão, ele não muda o quadro. Ele não muda essa questão dos impostos, ele não dá ouvido ao povo, às tribos. Ele dá ouvido a conselheiros que eram bem jovens. Não desmerecendo o jovem, mas não eram bons conselhos. Até porque se fosse, muito provavelmente ele teria mudado esse quadro social, essa situação política. Aí o que acontece? Nessa insatisfação surge um carinha chamado Jeroboão. Jeroboão era um tipo de oficial, um tipo de funcionário de Salomão, dentro das 12 tribos de Israel. E ele era um efraimita. Ele era um tipo de funcionário, digamos assim, de oficial, que ele dava supervisão às construções que aconteciam no reino de Salomão, no reinado de Salomão. E ele faz questão de levantar esse conflito mais a sério para justamente tomar posse das 12 tribos. Só que ele não consegue tomar posse das 12 tribos, tomar lugar de Roboão. Mas ele consegue dividir o povo e ele ficou com 10 tribos. E essas 10 tribos ficou justamente aqui, ó, nesse território aqui de Samaria, com essa parte aqui também de Galileia. Esse território aqui é a capital, inicialmente, da tribo. Se não me falha a memória, dessas 10 tribos, que era o Reino do Norte, era Sicar, Siquém, alguma coisa assim. Posteriormente ficou em Samaria. Era justamente nessa região aqui, ó, pertinho do poço. E Judá, na verdade, o Reino do Sul, ficou com 2 tribos, que era a tribo de Judá e Benjamim, no poder ainda de Roboão, filho de Salomão. Então, resumindo, Salomão morre, século X a.C., quem dá continuidade às 12 tribos de Israel é Roboão, seu filho, mas, diante dos problemas sociais, dos conflitos políticos, por altos impostos, a carga tributária grande, o povo está querendo uma melhoria, essa melhoria não acontece. Suscita um carinha chamado Jeroboão, que era funcionário, era oficial de Salomão, toma a frente da situação e consegue conquistar 10 tribos de Israel para o lado dele, e assim ficou dividido. Jeroboão ficou com 10 tribos, Reino do Norte, conhecido como Israel, e Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Reino do Sul, conhecido como Judá. Então, Reino do Sul aqui embaixo, Judéia, Judá, Jerusalém, por aqui. E aqui, mais precisamente nessa região, aqui, redondeza de Samaria, com parte de Galileia, ficou as 10 tribos, Reino do Norte, Israel. Quando você estiver estudando isso aí no Antigo Testamento, e você vê assim, Israel, Judá, você tem que procurar ver o contexto, o que é que ele está querendo dizer ali. Se ele está enfatizando ao povo em sua totalidade, 12 tribos, ou se ele está enfatizando o Reino do Norte ou o Reino do Sul. Você começa a ver isso nos livros históricos, depois ali do Pentateuco. Você já começa a ver isso, por exemplo, no livro de 2 Reis. Você vê isso nos profetas menores, nos profetas maiores.